Olá, seja muito bem-vindo ao quinto vídeo da nossa aula, do nosso mini curso Guia Prático de Execução Penal. Bom, se essa é a primeira vez que você está vendo essa aula, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista e eu criei esse mini curso com o intuito de quê? De facilitar a compreensão sobre o funcionamento da execução penal, de entender o que acontece com uma pessoa que é condenada, quando a condenação se torna definitiva e ela começa a cumprir a pena dela. Então, nesse mini curso gratuito aqui no YouTube, eu disponibilizei já 4 aulas, essa é a quinta aula, onde eu venho trazendo algumas informações muito úteis, não apenas para quem é advogado, está iniciando na execução penal, mas para pessoas também que têm familiares presos, que se interessam pelo assunto. Os vídeos são numa linguagem muito fácil para que você consiga entender. E lembrando que eu sempre disponibilizo o meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, você também pode registrar nos comentários, ou você pode entrar em contato comigo no reservado pelo WhatsApp, não só para tirar dúvidas sobre esse curso, mas também para tirar dúvidas sobre um processo criminal, para marcar uma consultoria, enfim, fique à vontade para usá-lo, tá bom? Eu vou fazer a recomendação que eu tenho sempre feito nas últimas aulas. Não adianta você começar pela quinta aula sem ter assistido as 4 anteriores. Por quê? Tem uma razão. Eu sou professora de prática penal também, né? Então, eu fui criando as aulas numa ordem cronológica para que o conteúdo fosse sendo assimilado por vocês gradativamente. Hoje a aula é um pouco mais difícil do que a primeira aula. Então, se você não assistir às 4 primeiras aulas, você vai ficar muito perdido na aula de hoje. Então, se é a sua primeira vez, faz o seguinte: você vai lá nos comentários, tá? Tem uns links das 4 aulas, assista e depois volta para a quinta. O conteúdo, assim, a duração de uma aula para outra é mais ou menos entre 20 a 30 minutos, tá bom? Então, não é algo muito demorado, não, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Ok? Bom, vamos lá. Eu quero falar hoje, na terceira aula, nós havíamos começado o estudo de casos práticos envolvendo o cálculo da progressão de regime. Você lembra? E hoje nós vamos continuar fazendo esse cálculo. Só que na terceira aula nós fizemos com base nas regras anteriores ao pacote anticrime. Então a gente aprendeu a calcular como faz para progredir de regime quando um condenado é preso, né, e começa a cumprir pena, e as regras que são aplicáveis a ele são anteriores ao pacote anticrime. Eu falei, inclusive, que há condenados hoje que têm essas mesmas regras, ainda que o pacote anticrime já esteja em vigência, já esteja sendo aplicado, algumas pessoas não aplicam as regras atuais, são aplicadas as regras antigas. Então, eu expliquei muito claramente na segunda e terceira aula sobre isso, né? Então, hoje o nosso cálculo é todo em cima do pacote anticrime. Vamos recapitular alguns conceitos rapidamente para você relembrar e não se perder. O pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019 e eu falei que esse pacote ele alterou muitas leis, inclusive o Código Penal, o Código de Processo Penal, e fez alterações também nas regras da progressão. Por isso que a gente está estudando ele. Bom, ele entrou em vigência, esse pacote anticrime, ele passou a ter validade mesmo, aplicação, a partir de 23 de janeiro de 2020. Antes disso, ele não tinha aplicação, ok? Então, bem resumidamente, eu vou falar para vocês como é que eram as regras. Antes do pacote anticrime, era muito simples fazer o cálculo. Pessoa condenada por crime comum tinha que cumprir 1/6 da pena e ter bom comportamento. Pessoa condenada por crime hediondo, se fosse primária, cumpria 2/5 da pena.
Se fosse reincidente, cumpria 3/5 da pena, bom comportamento. Essas eram as regras da progressão de regime. Elas estavam espalhadas, parte delas na Lei de Execução Penal e a outra parte na Lei de Crimes Hediondos. Hoje, o que acontece? Com o pacote anticrime, aquelas regras foram revogadas. Então, hoje elas se encontram no mesmo lugar. Então, para você saber quais as regras de progressão de regime hoje em dia, com o pacote anticrime, você vai no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lá vai ter regra para crime comum, para crime hediondo. Ok? Muito bem. Então, estou aqui seguindo. Vamos aos casos práticos para que você possa entender perfeitamente o que eu estou fazendo. E eu vou explicar com muita calma e a gente vai aplicar aquela fórmula de progressão que nós estudamos na segunda aula. A tela com vocês. Estou compartilhando a tela com vocês. Vamos ao primeiro caso. O Reinaldo, imagina que o Reinaldo, ele cometeu um crime de lesão corporal grave. Esse crime de lesão corporal grave, ele está no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Eu expliquei para vocês que além do crime, nome do crime, lesão corporal grave, nós também temos que saber onde se encontra esse crime. Se ele está no Código Penal, se ele está na lei extravagante, se ele está em outra lei. Aqui, nesse caso, está no Código Penal, ok? E essa é a primeira vez que o Reinaldo responde um processo criminal. Ele nunca havia respondido anteriormente. Aí imagina, pessoal, que ele foi submetido a julgamento, foi marcada a audiência, foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, e depois disso tudo, o Reinaldo foi analisada a situação do Reinaldo pelo juiz. E o juiz entendeu que ele praticou, sim, o crime de lesão corporal grave. E aí ele fixou uma pena. Ele disse quanto tempo o Reinaldo teria que ficar preso. E quanto tempo seria? 5 anos de reclusão, nesse nosso exemplo aqui. Então, o Reinaldo foi considerado culpado, vai ter que ficar preso 5 anos e o juiz fixou o regime inicial para o cumprimento da pena, que eu já expliquei isso para vocês também nas aulas anteriores. Nesse caso aqui, o regime inicial foi o semiaberto, ok? Então, o crime foi praticado no dia 23 de março de 2020 e em abril de 2021 ele já tinha sido condenado e a condenação ficou definitiva, não cabe mais recurso. Agora ele tem que cumprir a pena. Só que vamos imaginar mais uma coisa. Durante o julgamento do processo, o Reinaldo ficou preso preventivamente 1 ano. Então, o juiz achou que o Reinaldo tinha que ficar no cárcere durante 1 ano, tá? Aguardando o julgamento. Como é que a gente faz, então, o cálculo da progressão de regime? Vamos ver como é que faz? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Que bodega é essa de cálculo de progressão de regime? Vamos recapitular. O que eu quero aqui é ensinar para você, no caso do Reinaldo, quanto tempo de prisão, quanto tempo de pena ele tem que cumprir para sair do regime semiaberto e ir para o regime aberto. Lembra que nós falamos que tem, basicamente, 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto. Como ele foi condenado para cumprir pena primeiro no semiaberto, quanto tempo ele tem que ficar no semiaberto para ir para o aberto? Isso é o cálculo de progressão de regime. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos voltar aqui para a tela para você entender melhor ainda. Vamos lá. O que acontece? Repara o seguinte, a data em que o Reinaldo praticou o crime foi em 23 de março de 2020. Eu sempre falei nas últimas aulas da data em que a pessoa praticou o crime, não é a data em que ela foi condenada, a data que ela praticou.
Nesse dia, 23 de março de 2020, o pacote anticrime já estava valendo. Ele já estava em vigência. Então, as regras que serão aplicadas ao Reinaldo serão as regras do pacote anticrime. Então, isso é muito importante que você saiba, tá bom? E como é que a gente faz para saber que regras são essas? Como é que eu sei quanto tempo que ele vai ter que progredir? Eu vou ter que olhar o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lembra que eu falei? Agora, tudo que diz respeito à progressão está lá nesse artigo 112, tá? Mas antes da gente olhar isso, eu vou mostrar para vocês como faz. A gente precisa identificar algumas questões, alguns pontos que são importantes. Eu expliquei para vocês nas últimas aulas que sem essas informações anteriores, nós não temos como calcular a progressão de regime. Vamos saber o que é? Primeiro, lesão corporal grave, né? A gente tem aqui, que é o que o Reinaldo está respondendo. A lesão corporal grave, ela está no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Então, eu tenho que saber se essa lesão corporal grave que o Reinaldo foi condenado é um crime comum ou é um crime hediondo. E como é que eu faço isso? Eu vou lá na lei dos crimes hediondos. Eu tirei uma foto aqui para facilitar a sua compreensão. Você vai no Google e vai botar Lei dos Crimes Hediondos, ou você vai botar Lei 8.072 de 1990. E aí você, no artigo 1º, você tem os crimes que são definidos como hediondos. Repara que em matéria de lesão corporal, diz aqui, ó, aqui no 1A, que eu estou com o cursor, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra autoridade ou agente descrito no artigo 142 ou 144 da Constituição Federal. Aí eu pergunto para vocês, no caso do nosso cliente, o Reinaldo, ele está respondendo por lesão corporal gravíssima? Não. Ele está respondendo por lesão corporal grave. E o artigo dele é aqui, ó, 129, parágrafo 1º, inciso 2. Aqui na Lei de Hediondos, considera hediondo artigo 129, parágrafo 2º. Então, deixa eu voltar a tela aqui. Isso é muito importante que você entenda. Para eu saber se um crime é hediondo ou não, eu vou lá na Lei de Crimes Hediondos, olho como eu vi agora com vocês e verifico se aquele crime que a pessoa está sendo condenada é considerado hediondo. Se está lá no artigo 1º descrito como hediondo, é hediondo. Se não está ali, não é hediondo. Então, lesão corporal grave não é considerada como hedionda, tá? Então, é o que a lei determina. Então, vamos voltar. Beleza, eu já sei, então, aqui que o nosso crime, que o Reinaldo foi condenado, é um crime comum. Agora, eu vou saber se o Reinaldo é primário ou reincidente. A gente sempre tem que saber isso. Eu falei para vocês que era o primeiro processo que o Reinaldo estava respondendo. Então, ele é primário. O que mais? Outra coisa também muito importante. Deixa eu compartilhar a tela. Quando a gente aplica as regras anteriores ao pacote anticrime, aquelas que eu falei para vocês, 1/6 da pena, crime comum, 2/5 primário, crime hediondo, 3/5 reincidente, crime hediondo. Não é necessário saber se a pessoa aplicou violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, pouco importa se a vítima, né, teve essa violência, se eu apliquei essa violência contra ela. Mas no pacote anticrime passa a ser importante. Então eu vou ter que analisar, além de tudo que a gente já analisou, se o Reinaldo, quando praticou a lesão corporal contra o Fernando,
se ele utilizou de violência ou grave ameaça contra o Fernando. Ora, lesão corporal é uma agressão, né? Então, claro que ele empregou agressão física. Então, voltando aqui à tela, na verdade, houve sim emprego de violência do Reinaldo contra o Fernando. E isso altera a regra da progressão de regime. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Muito bem, a gente já tem todos os elementos para fazer o cálculo. Olha só, o Reinaldo, ele praticou esse crime quando o pacote anticrime já estava vigente, então as regras atuais são as aplicáveis para a progressão. A gente sabe que o crime é comum, que o crime foi praticado com violência contra a pessoa e que ele é primário. E agora, o que a gente faz? Com essas informações, eu vou entrar lá na Lei de Execução Penal, artigo 112, a lei que tem as alterações do pacote anticrime. E como é que eu faço isso? Eu vou entrar no Google, vou digitar Lei de Execução Penal ou Lei 7.210 de 84. E eu vou procurar o artigo 112 dessa lei, que é esse artigo que você está vendo aqui. Repara que aqui tem as regras da progressão. Esses 3 primeiros incisos aqui, olha só, 16%, 20%, 25% e 30% são regras que são aplicadas apenas para os crimes comuns normais. Quando a gente vai falar de crime hediondo, aí a gente vai para o inciso 5º em diante, tá bom? Vamos lá. No nosso caso, o Reinaldo, ele é primário. Olha o que diz aqui. A pena será executada de forma progressiva, ou seja, fechado, semiaberto e aberto, com a transferência para o regime menos rigoroso. Então, depois de um tempo que eu estou no fechado, eu vou para o semiaberto. Depois de um tempo que eu estou no semiaberto, eu vou para o aberto. Quando, a ser determinado pelo juiz, ele que vai dizer isso, quando o preso estiver cumprindo ao menos. Quanto tempo que o Reinaldo tem para sair do semiaberto e ir para o aberto? Vamos lá. Será que é 16% que está aqui no inciso 1? Bom, vamos ver. O Reinaldo, ele é primário? É primário. Ele praticou o crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa? Não, ele praticou com violência. Então, não é esse aqui, do inciso 1. Vamos ver se é 20%. O apenado, ele é reincidente? Não, o Reinaldo não é reincidente. Então, também não se aplica. Vamos ver se é 25%. O Reinaldo, ele é primário? Sim, o Reinaldo é primário. Ele praticou o crime com violência à pessoa ou grave ameaça? Sim, ele praticou. E não é hediondo, né? Então, em quanto tempo o Reinaldo vai progredir? É esse inciso 3 aqui do artigo 112. Ele vai progredir de regime 25%. O que significa isso? Ele vai ter que cumprir 25% da pena para sair do regime semiaberto e ir para o regime aberto. Vocês entenderam? Então, só para ficar bem claro, toda vez que o crime é comum, você vai olhar a situação. Vai ver se é primário, se é violência ou grave ameaça. E vai ver em qual dos incisos lá do artigo 112 vai se encaixar, exatamente como eu fiz. No caso aqui do Reinaldo, a gente viu que se encaixou nos 25%. Então, ele vai ter que cumprir 25% dessa pena, repito, para sair do semiaberto e ir para o aberto. Mas quanto que é? Como é que faz esse cálculo? Lembra da fórmula que eu passei para vocês de progressão de regime na segunda aula? É a que a gente vai aplicar agora. Vamos lá, vamos voltar. Então, vamos aqui no Reinaldo. 25%. Olha, qual é a fórmula que eu tinha dado para vocês? A pena total
menos o tempo em que a pessoa ficou presa aguardando o julgamento do processo. Nem todo mundo fica preso aguardando o julgamento. Nem todo mundo é preso preventivamente. Às vezes a pessoa responde o processo em liberdade, né? O resultado disso a gente multiplica pela fração da progressão, né? Então vamos em etapas. O que é pena total? Eu falei lá no caso do Reinaldo. É quanto tempo o Reinaldo foi condenado. Eu disse para vocês que a pena aplicável a ele era de 5 anos. Então, 5 anos é a pena total. Menos o tempo que ele ficou aguardando o julgamento. Eu falei para vocês que ele ficou aguardando, preso preventivamente o julgamento durante 1 ano. Então, eu diminuo 5 da pena total menos 1 ano. 5 menos 1 é 4. Esse resultado eu vou multiplicar pelo percentual lá do artigo 112, que a gente acabou de ver no pacote anticrime. A gente não viu que o Reinaldo, ele cumprir a pena, para ele progredir, ele tem que ter 25% de pena? Não foi isso que a gente viu aqui? Por quê? Porque ele é primário e foi cometido com violência? Então, o resultado eu multiplico aqui, ó, 4 vezes 25%. Agora preste atenção numa coisa que é importante. Esse cálculo é uma fração, aí exige um pouco de matemática. Você pode usar a calculadora também, né? 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, tá? Então eu vou te ensinar aqui matemática um pouquinho para você fazer o cálculo. Mas se você tiver dificuldade, é só você usar, como eu falei, a calculadora. Ok, vamos voltar para a tela. Como é que é 25%? Quanto é 25% de 4? Eu vou pegar aqui 4, vou multiplicar por 25 e o resultado eu vou dividir por 100. Então, 25 vezes 4 dá quanto? Dá 100. 100 divididos por 100 dá 1. Então, qual é a resposta? Depois de todos esses cálculos, a gente já sabe que o Reinaldo, para sair do regime semiaberto e ir para o regime aberto, ele tem que cumprir 1 ano de pena. Ok? Difícil? Se você não entendeu, bota as suas perguntas aqui nos comentários. A gente vai tratar mais de um caso aqui, de hediondo. Mas assiste de novo o vídeo. Eu sei que às vezes é complicado, né, para quem nunca viu, mas se você seguir o passo a passo, não tem erro. Vamos continuar? Olha lá. Vamos continuar aqui com outro caso. O segundo caso é o seguinte: o Silvio, ele cometeu um crime de latrocínio. Você sabe o que é latrocínio? Ele é roubo seguido de morte. A definição do latrocínio, lembra que além do nome, a gente tem que ver o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Eu ensinei vocês como ver esse artigo lá no início das aulas, né, do curso. Muito bem. Ele praticou esse crime em 30 de agosto de 2021. Então, a gente já sabe que o pacote anticrime já estava vigente, né? Por quê? O pacote anticrime entrou em vigor quando? 23 de janeiro de 2020. Então, quando o Silvio praticou esse crime, o pacote já estava vigente e as regras novas e mais severas de progressão de regime também. Muito bem. Bom, o Silvio foi submetido a julgamento e no final do julgamento o juiz condenou o Silvio e ele aplicou a pena de 25 anos de reclusão. Então, o Silvio foi condenado, vai ter que cumprir 25 anos de prisão. A pena grave, o crime é grave também, né? E o regime inicial para o cumprimento da pena do Silvio é o regime fechado. O juiz disse que ele vai ficar no fechado. E é o correto, porque a pena é muito alta. Bom, em maio de 2022, a condenação ficou definitiva. Ele fez todos os recursos e acabaram os recursos.
Agora ele vai ter que cumprir a pena, não tem jeito. Bom, mas quando o Silvio, né, ficou aguardando o julgamento do processo, antes dele ser condenado, ele ficou preso preventivamente. Ele ficou preso durante 5 anos, né, aguardando esse julgamento. E agora eu quero saber qual o cálculo para a progressão de regime. Então, vamos ver a diferença do primeiro caso para o segundo caso. Aqui, a gente vai saber quanto tempo que o Silvio vai ter que cumprir desses 25 anos que foram impostos para ele sair do fechado e ir para o regime semiaberto. No primeiro caso, era do regime semiaberto para o aberto. Agora não. Agora a gente está falando do fechado para o semiaberto. Então, o cálculo é esse. Quanto tempo Silvio terá que cumprir dos 25 anos que ele foi condenado para sair do fechado e ir para o semi-aberto? Ok, então vamos lá. Aqui, a primeira coisa que você deve saber é a seguinte: se o Silvio praticou o crime em 30 de agosto de 2021, o pacote anticrime já estava vigente? Já estava vigente. Por quê? Porque o pacote anticrime é de 23 de janeiro de 2020. Então, as regras que serão aplicadas ao Silvio serão desse pacote anticrime. Ok? Muito bem. E aí, o que mais que a gente tem que saber? Agora, a gente vai ter que levantar algumas informações para depois irmos no artigo 102 da Lei de Execução Penal, igual a gente fez com o Reinaldo. Vamos lá? Primeira coisa que eu preciso saber: o latrocínio, roubo seguido de morte, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Era crime comum ou hediondo na época em que o Silvio praticou, em 23 de março de 2020? Como é que a gente sabe isso? A gente entra na lei dos crimes hediondos. Lembra disso? Então, vamos entrar. Eu tenho aqui a tela para você para ficar mais fácil. Então, você vai entrar lá no Google, você vai botar Lei dos Crimes Hediondos ou Lei 8.072 de 90. Aí você vai olhar o artigo 1º. Aqui no artigo 1º, ele vai trazer os crimes que são considerados hediondos. Repara que no inciso 2, está aqui roubo, e aqui no finalzinho diz qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Repara que aqui está artigo 157, parágrafo 3º. Então, o que isso quer dizer? Eu entrei na lei de crimes hediondos e vi que o crime que o meu cliente ou meu parente foi condenado está escrito lá. Então, se está escrito na lei dos crimes hediondos, adivinha? O crime é hediondo. Se não estiver lá definido como hediondo, é crime comum. Tá bom? Então, a gente já sabe que é hediondo. Ok? Vamos voltar aqui. Escrevi aqui para vocês, é crime hediondo. Agora, o Silvio, ele é primário ou, eu botei Reinaldo, mas a gente está falando do Silvio, né? Ele é primário ou reincidente? Falei que foi a primeira vez que o Silvio foi condenado na vida. Então, é primário. Outra coisa, o crime que o Silvio cometeu teve emprego de violência ou grave ameaça? Vamos lembrar a mesma coisa que a gente fez com o Reinaldo. Você vai olhar o crime que ele foi condenado. Nesse crime, ele praticou violência contra a pessoa? Vamos pensar? Latrocínio é roubo seguido de morte. Existe violência maior do que a morte de alguém? Então, teve emprego de violência, certo? E teve grave ameaça por causa do roubo. Então, a resposta é sim, teve emprego de violência e grave ameaça. Eu preciso saber disso para olhar a regra lá do artigo 112. Continuar. Muito bem, já sabemos então. Agora, o que a gente vai fazer? Vai reunir todas as informações que nós temos.
O Silvio, não é Reinaldo, o Silvio, ele praticou o crime de latrocínio quando já estava vigente o pacote anticrime. Esse crime é hediondo, é um crime com violência contra a pessoa e ele é primário. Agora, o que eu faço? Muito simples. Eu vou pegar todas essas informações e vou tentar encontrá-las lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Vamos a ela? Então, vamos embora. Compartilhar a tela aqui com vocês que eu colei para facilitar a compreensão. Vamos lá. Aqui, ó. Artigo 112. Bom, se é crime hediondo, eu não vou aplicar nem o inciso 1, nem o inciso 2, nem o inciso 3 e nem o inciso 4. Esses incisos aqui, eles só são aplicados para crimes comuns. Então, eu vou começar, se é crime hediondo, que é o caso do Silvio, eu vou começar no inciso 5. 40% da pena se o apenado for condenado, pela prática de crime hediondo. O Silvio foi condenado pela prática de crime hediondo? Sim, latrocínio é hediondo. E se for primário? É exatamente o caso do Silvio. Então, olha lá. A proporção, a fração a ser aplicada é de 40%. Então, eu chego à conclusão que o Silvio vai progredir de regime com 40% da pena. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Para ele sair do fechado e ir para o semiaberto, ele vai ter que cumprir 40% da pena que ele foi condenado. Então, vamos fazer o cálculo? Bora! Eu trouxe a fórmula que a gente deu lá na aula 2. De novo, sempre é só seguir esse passo a passo, gente. Pena total, menos o tempo que a pessoa ficou aguardando o processo presa. Essa redução vai dar um resultado e esse resultado você vai multiplicar pela fração da progressão, ok? Quanto foi a condenação do Silvio? Eu falei para vocês que ele foi condenado por 25 anos, muito alto, né? E ficou aguardando o processo preso durante 5 anos. Então, eu pego 25 e diminuo de 5, que vai dar 20 anos. Esse resultado aqui eu vou multiplicar por 40%. Ué, por que 40%? Porque é o que a gente acabou de encontrar aqui no pacote anticrime, na lei de execução penal, que era 40%, porque ele é hediondo, o crime, e o Silvio é primário. A mesma regra de fração. Vai ter que calcular em fração. Se souber, vai na calculadora. Eu vou te ensinar como fazer o cálculo. É simples, simples. Para mim é um pouco simples. Vamos lá. Aqui eu tenho 20 vezes 40, ok? Então, eu vou pegar isso, vou multiplicar por isso, porque 40% é 40 divididos por 100, uma fração. Então, eu pego 20 vezes 40 e divido por 100. Então, 20 vezes 40 dá 800. 800 divididos por 100 é igual a 8 anos. Então, essa é a resposta. O que vai acontecer com o Silvio, que foi condenado por latrocínio? Para ele sair do fechado e ir para o semiaberto, ele vai ter que cumprir 8 anos de pena. Tá? Mas aí não é para ganhar liberdade, é para ir para o semiaberto. Ok? Eu espero sinceramente ter esclarecido vocês com esse mini curso. Aconselho seriamente a recomeçar a assistir novamente ou assistir pela primeira vez todas as aulas. Com cuidado, vai criando aí seu passo a passo, fazendo as suas anotações
E se você tiver qualquer dúvida, fica muito à vontade para entrar em contato comigo, lembrando que o WhatsApp está na tela para te ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Um forte e carinhoso abraço para você. Fica com Deus. Beijo, tchau.